Para quanto o Senhor já tem falado aqui nesta noite? É o momento de bênção. Diga assim comigo: eu vou colher o que plantei. Mais forte: eu vou colher o que plantei. Livro de Salmos, capítulo 126, como base nesta noite, melhorou. Versículo de número 6, que diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então você vai colher o que você plantar. E falando em colheita, me disperso desse versículo e dirijo o meu livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo 19. Apenas um versículo que diz assim: disseram uns aos outros, lá vem o sonhador. Quem é sonhador aqui nesta noite? Você vai colher o que você plantou. Bendito é aquele que vive para sempre. Desde já agradeço ao departamento de homens da igreja, a confiança do pastor. Nós estamos aqui ministrando mais uma vez. E que nesta noite Deus fale com você. Estou feliz por estar aqui. Bendito seja aquele que é eterno para sempre. E digo para os irmãos aqui desta igreja: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem pode dar glória a Deus? Conforme o livro de Gênesis, falamos aqui, capítulo 37, versículo 19. Com base nesse versículo, os irmãos de José olham um para o outro e dizem: lá vem o sonhador. Não era simplesmente porque José teve um sonho agradável, mas a história diz que na vida de José, desde quando seu pai, agora Israel, não mais Jacó, olhava para José diferente. Ele amava por ser filho de Raquel, e por amar, por ser um filho obediente. E dentre a sua casa, os seus irmãos, José peregrinava junto com eles, e sempre ele levava ao pai os desrespeitos dos seus irmãos para com o próprio pai. Mas o amor de Israel era perfeito por José, ao ponto de, em um certo momento da sua vida, ele fazer uma túnica especial para José. A Bíblia diz que era uma túnica de várias cores, túnica de talá. E aquilo não cheirou bem às narinas dos seus irmãos, muito menos aos olhos. Enquanto mais Israel amava José, os seus irmãos o odiavam, simplesmente porque era um rapaz obediente ao Senhor e ao seu pai, temente a Deus. Em momento de sua vida, José, quando estava junto com eles, andando com eles, para os seus irmãos e conversa com eles e diz: eu tive um sonho. E ele para conversar com seus irmãos perante ele e diz: eu sonhei que o meu feixe estava junto com um de vocês. E de repente, o feixe de 11 feixes, que representava cada um a sua tribo, se inclinava perante o meu, e o meu levantava-me. Aquilo subiu a ira ao coração dos seus irmãos. Em outro sonho que José tem, e agora junto ao seu pai e a sua mãe e os seus irmãos, ele diz que o sol e a lua também se inclinavam perante o feixe dele, ao ponto de Israel olhar para dentro de si e dizer: meu filho, será que minha mãe, sua mãe, eu e seus irmãos inclinará e você vai governar sobre nós? E a Bíblia diz que Israel guardou aquilo dentro do seu coração, mas ele levanta uma interrogação diante daquilo. E o que acontece com os seus irmãos? Levanta-se a ira contra José. Os sonhos de José, não só mais os sonhos, a túnica e agora a sua vida estavam a incomodar. Em um momento tal, o seu pai pede para que José vá observar como estão os seus irmãos, quando sai para Siquém, guardar as ovelhas, os animais e saber como eles estão. José sai em direção aonde eles estavam. E a Bíblia diz que pelo caminho José anda errado, ele se perde. E aparece um homem no meio daquela trajetória, daquele percurso, que a Bíblia não determina o seu nome, nem declara de que família é. Mas eu sei que no meio de um deserto, Deus sempre traz uma providência. No meio do deserto, Deus sempre levantará um remanescente, Diego, para fazer com que nós andamos certo pelo caminho. Mesmo nós errando em algumas circunstâncias, Deus, quando tem um propósito, quando Ele vai fazer germinar uma semente, Ele leva uma condução a você. Perfeito é o nosso Deus. E a Bíblia diz que este homem aparece e ele pergunta ao próprio José:
o que estás a fazer? Ele diz: procuro os meus irmãos. Vocês viram para onde ele foi? Foi para o lado de Dotã, outro lado. José agradece, ele sai em peregrinação até onde estão os seus irmãos. E pelo caminho, ao avistar, versículo 19, conforme o capítulo 37 que lemos aqui, os seus irmãos, o versículo que contei, dá a perceber que José estava se aproximando dele. Quem era José neste momento? Era tudo o que eles esperavam, para tratar a sua sanha, para tratar o despeito ao seu coração, para tratar de um momento que eles precisavam jogar para fora, vomitar todo o ódio e a sua raiva. A Bíblia diz que quando José se aproxima dos seus irmãos, conversam entre eles uns e outros, e assuntos diversos ali. Eles programaram naquela hora o velório de José, a morte de José. Por causa de quê? Túnica. Por causa de quê? Sonhos. Por causa de quê? Propósitos. Disseram para os outros: vamos matá-lo. E uma sátira abre aqui. Quando José chega diante deles, eles colocam a cadeira, abana José, cotonetes para limpar os seus olhos, lencinho para tirar o suor, água para ele beber. Foi assim? Pelo ódio e a raiva que eles tinham de José, o momento oportuno para matar, tirar a vida, tentar apagar os sonhos, tentar apagar uma colheita, eles não conseguiram. Mas o momento era favorável para José? Não. Imagino eu que José não recebeu com certeza nenhum cotonete, nenhuma sombrinha, nem água fresca. Imagino primeiro a chegar e bater sobre a sua face. Imagino ele cair ao chão. Imagino agora palavras de baixo calão. Imagino uma rasteira sendo dada a ele. Imagino alguém pegar sobre a sua túnica e dizer assim: seu moleque atrevido, quem é você para dizer que os seus feixes, nossos feixes, vai cair sobre o seu? Abra um parêntese aqui nesta noite. Eu não sei como estão os seus sonhos. Talvez você entrou aqui com um sonho frustrado. Talvez você tenha entrado aqui com uma palavra muito não receptiva, que você não queria ouvi-la hoje, mas talvez o seu coração se inclinou a dizer: estou triste até a morte, porque as palavras doeram. Tem palavras que doem mais do que pancadas. Imagino que você entrou aqui pedindo: Deus, fala o meu coração, Deus, prepara o meu coração. E Deus fala para você nesta noite: podem tentar programar o teu velório, mas eu tenho para você bênção. Sementes serão plantadas através deste momento da tua vida. Deus tem algo novo para você. Podem planejar a tua morte, podem arrancar a tua túnica, podem dizer assim: a túnica não serve para você, ela poderia estar em mim, mas a túnica tem a medida perfeita para com José, não serve para ele. Mas a túnica traz uma inveja, a túnica traz algo que incomoda. Às vezes você não diz nada, mas só a tua presença incomoda alguém. Às vezes o fato de você só estar ali, ou alguém pensar que você está no ambiente, levantam-se e dizem assim: chegou a amostrada. Desculpa, eu vou ter que falar. Às vezes você não disse nada, só sonhou, mas alguém diz assim: eu não vou com a cara dela. Me incomoda. Porque no meio dessa peregrinação existem muitos invejosos que se levantam no meio do caminho. E tem invejosos que não quer um carro igual ao teu, ele quer o teu porque o teu incomoda ele. A sua túnica é colorida e ela chama atenção em meio a um preto e branco da vida de outros. Deus está dizendo: a sua túnica eu dei para você, podem arrancar de você, mas ninguém vai arrancar os seus sonhos. E às vezes o sonho que nós sonhamos, e às vezes algum sonho e alguns voos rasantes que nós damos, trata a inspiração para outros como algo maligno. Mas não entende muitos que o sonho de José não era do próprio José, era o sonho de Deus. Deus canalizou através da vida de José algo sobrenatural para dar livramento à terra de Israel e Canaã. Você está entendendo o processo? Quantas vezes você chorou e disse: Deus, eu vou desistir de todo o projeto. Deus diz: não vai desistir, porque o sonho não é teu, não pertence a você, eu tenho a sua vida. E você diz que a sua vida é preciosa. Quantas vezes você cantou que queria dizer até que queria viver algo novo, como foi cantado aqui nesta noite? Suporta o processo, vive o propósito, porque Deus tem um reino para você. Deus tem algo novo lá na frente. Não desista em meio ao caminho, porque alguém se levantou e arrancou a sua túnica, porque alguém diz assim: eu vou parar os seus sonhos, colocarei você numa fenda
fenda. Deus está dizendo: arrancarei você de lá, porque é o meu projeto. O sonho não era de José, o sonho era do próprio Deus. E quando eles pegam sobre José ali, arranca sua túnica, foi a primeira coisa que eles fizeram. Programaram o velório, a morte. Levanta o mais velho e diz: não vamos fazer isso. Não vamos sujar nossas mãos com o sangue do nosso irmão. Nós vamos colocar aonde? Em uma fenda. Programaram a cisterna, um buraco. Não sabia eles que ali nasceria uma grande história. A primeira coisa, quando você vai plantar uma semente, o que é que você faz a ela? Aguar? Não é cavar. E quando você planta, você coloca ali a semente, pensam que estão matando. Quando colocaram José no buraco, pensavam que estavam matando José. Estava nascendo a semente, estava germinando a história. Quando pensaram que iria apagar os seus sonhos, não sabia que o buraco fez você crescer e ficar mais forte. Porque quem sai do buraco, querido, sai mais forte. Deus está dizendo: estou dando fortaleza a você. Arranca uma túnica, mas não pode arrancar o meu propósito. Pensando que ia matar você, não mata, porque o sonho é do Senhor. Deus está dizendo para você: estou aguando a semente no buraco, vou arrancar você de lá, mas para crescer e dar fruto. É até onde? Até o projeto de Deus. Nem sempre você entende o propósito de Deus. Quantas vezes você pediu um abraço e disse: Deus, eu estou precisando do teu abraço. E quem lhe abraçou foi a solidão. Deus está dizendo: eu estou te vendo. E às vezes é necessário que Ele não fale nada, para que você entenda a ouvir Deus no silêncio. E como é que ouve Deus no silêncio? O silêncio fala muito alto. E tem sido para muitos aqui uma faculdade. Que Deus, quando queria atribuir a Moisés algo miraculoso para salvar uma nação, Ele arranca de Moisés. Quando dentro do Egito mata um soldado e vai embora fugindo para outro lugar, um deserto, onde ele sabia tudo, e agora vai para o deserto. E Deus, quando percebeu que ele estava preparado, Ele disse: agora tu vai. Ele disse: Senhor, eu estou gago, eu não consigo falar, eu não tenho estatura. Deus disse: agora tu pode, e tu é, e tu vai. Tem momentos que Deus leva você para a faculdade do Espírito Santo, para treinar você. E Ele diz que a minha capacitação tem sido fiel com você. Ninguém mata o projeto de Deus. Quando pensarem que você vai morrer no buraco, como fizeram com José, largaram José no buraco. E quem fez isso? Seus próprios irmãos. Mas eu digo para você uma coisa: Deus programa sempre um remanescente para nos acudir no meio da aflição. A queda em um buraco dói, e quem está batendo não sabe onde está doendo. Sabe você o que está passando. Faz uma ligação, ninguém lhe atende, mas Jesus já está te vendo. As palavrinhas que você queria, pelo menos um abraço, e quem fez o silêncio foi o próprio Deus. Isso dói, Deus sabe. Mas Ele diz: eu estou te capacitando, estou te treinando para algo muito grande. Suporta. Deixem arrancar a túnica. Bateram, não quiseram saber como é que seria a tua queda lá dentro do buraco. Eles não quiseram, mesmo sendo irmão de José, saber como é que ia doer. Mas era o mesmo sangue. E às vezes nós nos surpreendemos. Vocês podem imaginar o grito de José, gritar por Rubens: Levi, me tira daqui. O que é que vocês estão fazendo? Quantas das vezes gritar por socorro, e a única coisa que você tem é a solidão do seu lado. Você olha para o céu, lembra das promessas, e Deus
O silêncio de Deus dói muito mais do que quem bate na gente. O silêncio de Deus dói muito mais do que quem nos despreza. O silêncio de Deus dói muito mais do que quando é arrancado de nós o nosso salário. O silêncio de Deus dói muito mais do que quem nos despreza. Você pode esperar de qualquer um desprezo. Você pode esperar de qualquer uma porta fechada, um arrancar de uma túnica. Mas quando Deus se cala, o seu coração estremece, porque você não tem mais para onde recorrer. Mas Ele diz para você nesta noite: assim como José estava dentro de um buraco e já não tinha mais saída e nem a quem recorrer, eu uso quem eu quero. A Bíblia diz que mercadores ismaelitas iam passando no deserto. Enquanto seus irmãos dão a comer o pão, eles percebem que uma carruagem ia passando. Deus está dizendo para você nesta noite: eu vou mandar o estranho para lhe dar socorro nesta situação. Ninguém esperava, seus irmãos não esperavam, mas se aproxima uma carruagem, se aproxima homens. Deus está dizendo: no meio a um deserto, eu sou a provisão. No meio ao deserto, eu sou tua assistência. No meio ao deserto, eu sou teu chofé. No meio ao deserto, eu sou teu esposo. No meio ao deserto, eu sou teu companheiro. No meio ao deserto, eu sou tua alegria, eu sou tua saúde, eu sou tudo o que você precisa. Deus manda providência no deserto. Quando os mercadores ismaelitas vão se aproximando, eles levantam a cabeça e dizem: lá vem. Para onde vão? Vamos para o Egito. Vamos vender mercadoria. Ele disse: eu tenho mercadoria para vocês. O que é? Um moço que está aqui, arrancam José de dentro do buraco. Deus está dizendo: vão arrancar. Você não vai sair fragilizado de lá, você vai sair mais forte. José talvez pensasse que era brincadeira o que estava acontecendo, mas ao deste lá estava ele saindo. Olha para os seus irmãos, talvez com aquele jeitinho bem humano de irmãos: o que é que vocês estão fazendo agora comigo? A Bíblia diz que José foi vendido como escravo. Escravo, ele tinha suas mãos amarradas, seus pés amarrados, mas eles fizeram muito mais do que José, do que eles pensavam. Colocaram uma mordaça sobre a sua boca, para ele nem poder chorar, nem chamar pelos seus irmãos. Talvez isso esteja acontecendo com você. Seus pés estão travados, as suas mãos estão amarradas, e você não pode falar nada. E quem tem gritado dentro de você é o teu silêncio aflito. Só o Senhor está te vendo. A tua alma está aflita. Pegaram José, venderam por 20 moedas. Talvez José agora estava só ouvindo o barulho das moedas batendo umas nas outras. 20 batidas diferentes. Você está sendo vendido, mas não se preocupa, você está forte. Você está sendo vendido, mas não se preocupa, é projeto de Deus. Você está sendo vendido, mas Deus diz assim: estou te preparando para algo novo. Você está sendo vendido, Deus está dizendo: não se importe com a túnica, eu tenho outras túnicas. Você está sendo vendido, mas Deus diz assim: tem proposta nova. Vou para onde? A um lugar que o Senhor sabe, seus inimigos não podem saber, mas Deus está dizendo: estou confeccionando livramento para você e para os teus. Quem pensam que vai matar você, arrancar os teus sonhos, agora estão criando um grande projeto. José sai agora vendido, não podia falar porque a sua boca estava amarrada, somente as lágrimas no cantinho dos olhos. Deus está dizendo para pessoas aqui nesta noite: prepara a tua bagagem, organiza tudo. Eu vou fazer coisa nova, vai haver mudança de endereço, vai haver história diferente. Eu vou fazer coisas grandes. Pensavam que você ia morrer, mas não vai. Você vai ser vendido, vai. Mas vai para onde? Fazer o ID do Senhor. É aonde, pastor? Sei não, mas eu sei que Ele vai fazer, porque o meu Redentor vive, o teu Deus vive. Ele é resposta para você nesta noite. Ele é a tua melhor porção. Pode semear, pode colocar em um buraco, pode cavar o buraco, mas Deus vai te arrancar de lá.
e tu vai ver mais forte do que você é. Quando pensaram que ia apagar, agora ele sai para um lugar determinado, diferente, e lá no lugar esquisito, diferente, onde você menos esperava, Deus vai fazer você prosperar. Sabe por quê? Porque a palavra diz que Deus era com José, e se Deus era com José, Deus é com você, Maria, Deus é com você, Pedro, Deus é com você, João, Deus é com você, Nova Betânia 1, Deus é com você, Igreja do Senhor, Deus é com esta igreja. E se você confia nele, confia no que ele está fazendo, pode estar doendo hoje, mas ele diz, é para o teu melhor. Tu será canalização de bênção para a vida da tua família, da história, da cidade. Levanta a mão para o céu e diga: Deus, muito obrigado. Eu sou uma semente arada, eu sou uma semente. Tu não nasceu por um acaso, tu nasceu porque Deus olhou para você, lhe deu nome, lhe deu identidade, lhe deu estrutura. Ninguém gosta de você, mas Jesus te ama. Jesus te ama do jeitinho que você é. Mas pastor, será que ele me ama porque eu sou desse jeito? Ele te ama sim. Só o fato de você estar de pé, tu é uma ameaça para o inferno, assim como José era uma ameaça para todos aqueles seus irmãos. Deus está dizendo: eu amo você do seu jeitinho. Tu és o meu xodó, tu és uma porção, tu és a menina dos meus olhos, tu és tudo que eu tenho. Você é propriedade exclusiva, peculiar do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele chega dentro do Egito, os mercadores ismaelitas vendem José para Potifar, e a Bíblia diz que aonde ele colocava a mão, Deus fazia prosperar, ao ponto de Potifar coloca dentro de casa para cuidar, e vem uma ameaça iminente. Agora sua esposa tenta contra a vida dele, e quando tenta contra a vida dele, não encontrou nada. E digo para homens aqui: Deus dá corda para a gente, mas para correr, se ficar, cai, vai embora. Deus tem propósito maior. Não se interrompa a sua chamada por algo bem menor. Deus tem algo novo para você, e é na presença do Senhor. Deus é coisa grande, é maravilhoso, é lindo. E quando José não cai no conto da esposa de Potifar, agora ele vai para a prisão de novo, pastor, de novo ele estava lá, mas Deus tinha propósito dentro da prisão, porque ele mandou lá para dentro um copeiro e um padeiro, e ambos os dois sonham do mesmo jeito. Um servia de novo a Faraó, e o outro, os animais do céu vinham e comia. Um vai voltar para o lugar, e o outro vai morrer. Interpreta o sonho. Mas José pede uma coisa, diz: copeiro, lembra de mim quando estiver perto de Faraó. Ele esqueceu. Sabe por quê? Porque Deus não vai fazer você por cauda, mas sim por cabeça. Se ele saísse no tempo que ele queria, simplesmente quando o copeiro desse guarida para ele, ele ia ser simplesmente um servo de Faraó. Mas Deus tinha propósito no tempo, e aquele tempo é determinante para a ação de Deus. Deus ia fazer com que Faraó sonhasse sonhos, e só quem ia interpretar era o José, o filho de Israel. Então Deus está dizendo para você: tenha calma aí, porque a promessa está de pé. Está tardando, mas ela tem tempo determinado e limite. Não tem prazo de validade, mas ela tem consequência com propósito. Está demorando, mas tenha calma, ele vai agir. Está demorando, espera um pouco, porque ele não perde tempo. Está demorando, aquieta o teu coração, porque ele sabe o que está fazendo. A Bíblia diz que não dormita o guarda de Israel, tu dormindo, ele cuidando de você. E o salmista diz: eu deito e pego no sono, acordo porque ele cuida de mim. Então Deus está cuidando de você. Em meu teu sonho, túnica arrancada, vendido para lá, lançado na prisão, acusado do que não fez, e agora está onde? Dentro da prisão, fazendo o quê? Interpretando o sonho de um copeiro e um padeiro. Quem era esse sujeito? Era tudo aquilo que Deus precisava para colocar José dentro do palácio. E Deus está dizendo: incomodarei alguém grande vai sonhar. Aí Deus está dizendo: é a hora, se prepara aí, José, porque vai haver diferença. Tu dormiu onde é hoje? Na prisão. Amanheceu aonde? No palácio. Mas para chegar no palácio, não ia de todo jeito. Deus está dizendo: eu vou mudar roupa. Permissão do pastor, fica de pé. Eu vou mudar tua roupa. Ninguém sai da prisão e vai para o palácio de todo jeito. Daniel, para se preparar, passa 3 anos para poder estar bem aparentado, para poder servir ao rei. José agora, quando os faraós se preocupam com os sonhos que sonhou, e ninguém sabia interpretar os sonhos, mas o copeiro se lembrou, porque Deus deu play na vida do copeiro, para dizer assim: é a hora, vai ter resgate. Resgate de quem, pastor? A semente vai brotar.
Diga para alguém do teu lado, diga assim para ele, profetize na vida dele: a semente vai brotar e tu vai sair forte. Tu vai sair forte. A semente vai brotar. O chão é duro, pisaram com força, disseram que tu nunca mais ia ter raiz. Deus está dizendo: eu sou Rebecaia, o semeador. E quando ele quer, lá está o chão rachando, a semente saindo. Lá está Deus trabalhando no coração de Faraó. Sonha um sonho impossível. Busca os macumbeiros do tempo todinho, busca os bruxos todinho, mas levanta o remanescente, Diego, lá dentro do palácio, um copeiro que ninguém dava nada por ele. Eu conheço um rapaz que quando eu estava lá interpretou o sonho. Quem é? Manda trazer aqui. Se acha que ele saiu da prisão para lá, Deus está dizendo: vai nada, ele vai trocar tuas vestes. Se prepare. Todo ele, José, para assistir diante do governador, do principal, tinha que trocar a roupa, andar cheirosinho, barbado. Imagine José saindo da prisão, cheiro de prisão. De jeito nenhum. Deus está dizendo: vou trocar a vestimenta, vou trocar a identidade, eu vou trocar o teu nome, eu vou trocar a tua história. Te conhecia como Zé Ninguém, coisa nenhuma. Deus está dizendo: eu vou levantar doutor João, doutora Maria. Eu vou levantar aquele no qual ninguém parou, aquele que a terra batida não conseguiu parar, aquele que rompeu e germinou na terra seca. Ele levantou José. Vai levantar esta igreja, vai levantar esta cidade, vai levantar você, que ninguém dá nada. Deus está dizendo: eu vou arrancar você do anonimato, colocarei em lugar de príncipe, para reinar, para reinar, para reinar. Se é verdade, levanta a mão, diga: Deus, eu sou uma semente fértil e vou dar fruto. Eu vou dar fruto, eu vou dar fruto. José toma um banho no furor de Deus, vai para o palácio, é trocado as roupas, e agora o menino não é mais cheiro de prisão, é cheiro de palácio. E agora ele vai para um lugar, e quando ele entra dentro do palácio, na presença, estava lá, Faraó diz assim: ninguém conseguiu, mas falaram sobre você. Preste atenção, deixa eu dizer aqui, ninguém lhe reconhece, mas Deus vai te colocar lá na presença do maior. Está entendendo? Ninguém conhece você, mas Jesus está dizendo assim: eu vou te dar nome. Quem pensa que é, vai ficar pensando, mas quem Deus chama, vai aparecer. Davi não tinha nada para oferecer para ninguém, nem para o seu pai, que o não lembrou quando o sacerdote entra dentro da sua casa, ao ponto do sacerdote dizer assim: ainda existe mais ainda dos mancebos. Aí Jessé diz: ah, lembrei, Davi está lá no curral cuidando das ovelhas. Ninguém, nem o pai lembrou do nome, mas Deus está dizendo: eu vou lembrar do teu nome. Escreva a data desses dias aqui. Deus vai lembrar o teu nome. Tu vai para dentro do palácio, tu vai entrar como lá, cabeça baixa. Vai não, tu vai contar triunfando. E o diabo dizendo assim: não pode. Aí Deus está dizendo: eu quero. O diabo dizendo: não vai. Aí Deus diz assim: eu mando. Quem manda é Ele. Quem manda é Francisco. Quem manda é o todo, e Ele manda na tua vida também. É Ele quem vai confeccionar o teu nome, vai soprar nesta cidade, quer o diabo queira ou não queira, Deus vai levantar José. E quando José entra lá dentro, ele conta o sonho das vacas magras e as gordas, espigas magras e as cheias. Aí José diz: por certo esse sonho não vem do Senhor. Já estou encerrando. Aguenta aí um pouquinho de pé, porque no dia da tua vitória tu vai rir de pé, tu vai saltar de alegria, tu vai pular de alegria. Ninguém vai lhe parar, ninguém vai lhe parar. Por certo esse sonho não vem de Deus. E ele conta que as vacas magras seriam engolir as espigas, as vacas gordas. Seriam 7 anos de fartura, e de repente seriam 7 anos agora de sofrimento. E as espigas gordas nasceriam, e as magras vinham e comeriam as gordas. Seriam 7 anos. Ele disse: Faraó, Deus diz ao meu coração que haverá 7 anos de fartura, e também haverá 7 anos de sofrimento. Junta 1/5 de todo o material do Egito. E a economia estava trabalhando, Rogério. Deus trabalha até com contabilidade no meio do deserto. Deus está dizendo: eu sei contar tudo, eu sei o que você está precisando. Lá estava José trabalhando contabilidade. Deus está dizendo para você: se prepara que a bagagem vem forte. Junte 1/5 de tudo.
Faraó foi convencido. Arranca um anel do seu dedo e diz: por certo não há outro igual a esse aqui. A partir de hoje tu governarás, estarás somente abaixo de mim. E o melhor, a partir de hoje tu não será mais chamado José, tu vai ser chamado Zafenat Paneah. Deus vai trocar o teu nome. Quem viu você assim, o irmãozinho coitadinho, agora vai dizer: o irmão e a irmã fulana de tal. Tu viu o que Deus fez com ele? É Deus. Ninguém para Deus, ninguém para a vontade dele, ninguém para o sonho dele. O sonho era de José, era de Deus. O sonho era de Deus através da vida de José. Então germina na terra seca. Coloca as mãos assim, em nome de Jesus. Coloca aqui. Você que acha, você que pensa, e você que sabe que Deus vai agir na tua vida. Se eu fosse você, colocava as duas. Em nome de Jesus. Receba a bênção da prosperidade. Em nome de Jesus eu ministro a bênção, a unção da graça, a unção do livramento, a unção da bênção, a unção da virtude, a unção do Senhor. Tu vai prosperar. Fecha a tua mão, dá glória a Deus e diga: ninguém para a semente de Deus.